Imagine que você está nas últimas 2 horas na Terra. Qual é a única sabedoria ou mensagem que você compartilharia com seus entes queridos? Esse era exatamente o cenário em que Jesus se encontrava quando proferiu suas palavras de despedida aos seus companheiros mais próximos, os discípulos. Jesus traçou um roteiro para navegar nos tempos incertos que virão. Hoje, suas palavras ainda são relevantes e precisamos delas para sobreviver nestes últimos dias. Nesse vídeo, falarei sobre algumas coisas mais importantes que Jesus disse que todos os verdadeiros cristãos deveriam saber e guardar. Esses ensinamentos são especialmente importantes nos tempos em que vivemos agora. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus compartilha algumas palavras de conforto com os seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao falar com seus seguidores, Jesus sabia que seria condenado à morte no dia seguinte e crucificado como um criminoso. Essas palavras mostram claramente que ele sabia que tinha vindo do céu e para lá estava voltando. Ele também sabia que sua morte não foi a derrota que parecia ser. Em vez disso, foi o ponto de partida para sua vitória sobre o mundo das trevas e do mal. Podemos ver como Jesus está nos dizendo claramente que a vida de um verdadeiro cristão não se trata de conforto, prazer ou sucesso neste mundo. Jesus Cristo nunca prometeu aos seus seguidores uma vida fácil. Ele os advertiu que poderiam enfrentar perseguição e até mesmo a morte por segui-lo. Essa é uma mensagem crucial para nós, como verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos precisam ter confiança ao confrontar verdades como esta. A mensagem é clara. Nesse mundo você enfrentará dificuldades. É interessante notar que Jesus não disse que você poderia enfrentar problemas espirituais. Em vez disso, ele foi direto ao dizer que neste mundo os problemas são inevitáveis. Essa é uma verdade que muitos cristãos não querem reconhecer. No entanto, o fato de negar não torna isso menos verdadeiro. Muitos de nós assumimos erroneamente que o cristianismo promete uma vida de conforto e riqueza. Embora haja alguma verdade nisso, devemos também reconhecer que a Bíblia nos diz que a vida de um cristão envolve carregar a sua cruz. Somos chamados a carregar nossa cruz, meu amigo e minha amiga. Isso significa fazer sacrifícios diariamente. Assim como Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Embora o Evangelho traga bênçãos, ele também traz consigo perseguições e fardos. Apesar do que alguns pregam hoje, qualquer evangelho que negue que os cristãos enfrentarão perseguição por causa da sua fé é questionável. É por isso que Jesus disse claramente aos discípulos que nesse mundo eles passariam por aflições. Ao observar isso, você deve estar se perguntando quais são as aflições e problemas que passaríamos. Vou compartilhar 2 problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias. Vamos examiná-los um por um. Primeiro, vamos falar sobre a perseguição. Muitos cristãos hoje evitam a palavra perseguição. No entanto, Jesus nunca prometeu o fim da perseguição para aqueles que creem nele. Não se trata apenas de sofrimento devido a más políticas governamentais ou desastres. A perseguição para um cristão é o sofrimento que experimentamos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É perseguição quando lhe são negadas coisas que você deveria desfrutar por direito, porque declara abertamente que segue Jesus. Em alguns países hoje, a perseguição aos cristãos tornou-se comum. Depois de reconhecer abertamente a sua fé em Jesus Cristo, você poderá enfrentar zombarias, ameaças de morte ou até mesmo ser renegado. Esses são alguns dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou. Nos últimos anos, as estatísticas mostram que mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos enfrenta alguma forma de perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso não deveria nos surpreender, como Jesus já nos alertou. Vejamos Mateus capítulo 24, versículos 9 ao 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Meu amigo e minha amiga, por que você acha que existe a perseguição? Por que o mundo ou o diabo não permitem que cada um de nós pratique a nossa fé e siga Jesus em paz? Bem, os cristãos são perseguidos pois os inimigos da fé tentam fazê-los desistir da fé em Jesus. Alguns até são mortos por causa da sua fé. A perseguição é um dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias, e precisamos ter muito cuidado sobre como reagimos a ela. Os jovens cristãos muitas vezes não compreendem o que significa permanecer firme na sua fé, especialmente face à intensa perseguição. Você ainda manteria sua fé se perdesse um ente querido devido à violência religiosa? Você ainda confiaria em Deus se enfrentasse algum dano físico por causa da sua fé? E você ainda amaria o Senhor Jesus se sua vida fosse exigida em troca da sua fé? A perseguição é uma ameaça real, e Jesus nos alertou claramente sobre isso. Muitos dos apóstolos enfrentaram perseguição por causa da fé. Eles poderiam ter desistido, mas escolheram permanecer firmes. Jesus já havia preparado seus corações para a perseguição que enfrentariam. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 35 ao 38. Mulheres receberam pela ressurreição aos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu me pergunto todos os dias, quanta perseguição consigo suportar por causa da minha fé? Esta questão requer uma contemplação profunda e séria. Algumas pessoas enfrentaram oposição por causa da sua fé em Jesus e juraram nunca mais defender a Deus. Outros foram intimidados por causa da sua fé e desde então se retiraram, nunca declarando publicamente a sua posição ao lado da fé. Mas Hebreus 11 nos conta como as pessoas que hoje chamamos de heróis da fé foram perseguidas. Muitos de nós talvez não enfrentemos tudo o que está listado nesses versículos, mas todos seremos provados por diversas tentações. A grande pergunta permanece: quanto conseguiremos suportar ou até onde estamos dispostos a ir por Jesus? A perseguição varia de lugar para lugar, de tempos em tempos e de pessoa para pessoa. Às vezes, ela levará ao sofrimento físico, outras vezes significará enfrentar antipatia e discriminação. Todos os verdadeiros cristãos passarão por isso em algum momento de suas vidas. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso nos leva ao segundo problema sobre o qual a Bíblia nos alerta. Vamos falar sobre os momentos difíceis. A Bíblia nos alerta sobre os tempos difíceis que os verdadeiros cristãos enfrentarão nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, descreve o que marcará esses tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uma questão instigante que pode surgir é: como os tempos difíceis representam um desafio para o verdadeiro cristão? Veja bem, se a Bíblia dá uma advertência sobre algo, significa que ela traz consigo seu próprio conjunto de problemas. Jesus alerta os discípulos sobre os tempos difíceis que ocorrerão nos últimos dias em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas pessoas enfrentam isso hoje, mesmo que muitas vezes de maneira sutil. Hoje, aqueles que você espera que estejam ao seu lado para defender a fé são os primeiros a apontar o dedo para você ou a te abandonar. O amor dessas pessoas, por Deus, esfriou. Às vezes, são pastores que você tem autoestima e espera que sejam como Noé, pregando a justiça e enfrentando o mal, mas eles não estão fazendo isso. Eles esfriaram
e agora priorizam o amor próprio em detrimento do amor a Deus e não estão mais do seu lado na fé. É por isso que entre aqueles que lideraram a crucificação de Jesus estavam os principais sacerdotes fariseus. Eles negligenciaram seu amor a Deus e deram mais importância às coisas deste mundo. Por que isso é um problema para os verdadeiros cristãos? A dor e traição desses supostos amigos cristãos podem ser ainda mais dolorosas do que a traição de alguém que não crê. É por isso que Jesus nos alertou para ficarmos longe desse tipo de pessoa, que ficará totalmente evidente durante os tempos perigosos. Nem todos os que afirmam seguir Jesus como seu Senhor se entregaram verdadeiramente à sua autoridade. Nos últimos dias, a sua verdadeira natureza será plenamente revelada pelos frutos das suas ações. É por isso que muitas pessoas hoje se distanciam de mensagens que enfatizam o sacrifício, a idolatria, a entrega e a cruz, enquanto abraçam mensagens que focam no conforto, no eu e no prazer. Embora essas mensagens venham do púlpito, elas não são de Deus. A postura da Bíblia é clara. Ela sempre enfatiza o caminho da cruz, que sempre fala de entrega e sacrifício. Lembre-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A atitude correta em relação a nós mesmos e a Deus precisa ser renovada todas as manhãs. Se tentarmos fazer isso uma vez e depois esquecermos, nos perderemos. A verdade é que devemos morrer e dar total lealdade a Jesus. Isso não promove autoestima e pensamentos positivos sobre nós mesmos. Pelo contrário, devemos valorizar a Deus e não a nós mesmos, e pensar muito nele e não em nós mesmos. Isso é muito diferente do que ouvimos da psicologia moderna e do púlpito de algumas igrejas. Meu amigo e minha amiga, como seguidores de Jesus Cristo, devemos ser fiéis e pregar a mesma verdade que ele pregou. Não devemos tentar substituir a cruz por nada. Concluindo, Jesus fala aos seus discípulos e a todos nós, nos encorajando a sermos fiéis e confiantes e destemidos, porque duas coisas são certas. Podemos ter paz no meio dos problemas, e a vitória final pertence a Deus e àqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os problemas que os verdadeiros cristãos enfrentam no mundo darão lugar à glória eterna, assim como a perseguição é o solo que nutre o cristianismo profundo e rico. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Assim como Jesus incentivou seus discípulos, compartilhei essas mensagens com você para que em Cristo Jesus você encontre paz, mesmo em meio à tempestade, e esperança nos momentos mais difíceis. Sei que virão perseguições e tempos difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora, mas o que é mais certo é a vitória que temos em Deus. Portanto, tem de bom ânimo, porque Jesus conquistou a vitória para nós. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E se eu te dissesse que a igreja, um lugar frequentemente associado à santidade e ao culto divino, pode estar infiltrado com práticas semelhantes à bruxaria? Isso pode ser desconcertante, mas há casos em que a igreja se torna um terreno fértil para bruxas e suas artes. Este fenômeno deixou tantos os novos convertidos quanto os fiéis de longa data questionando por que tais ocorrências acontecem. Muitas pessoas deixaram igrejas diferentes por causa de vários problemas. Não vou medir palavras. Situações como a que estamos prestes a ver hoje fizeram com que muitos se perguntassem o que há de errado com a igreja. Nas nossas comunidades cristãs acontecem coisas hoje em dia que não esperaríamos ver entre os seguidores de Jesus. Lembro com carinho de uma igreja em que os não crentes frequentavam a igreja e saíam profundamente tocados pela presença palpável do poder de Deus. Agora, você pode estar pensando que o poder de Deus deixou a igreja. De jeito nenhum. Jesus disse aos seus seguidores que ele construiria a sua igreja e nada, nem mesmo o poder do inferno poderia destruí-la. Esta garantia implica que, apesar dos desafios, a influência divina dentro da igreja permanece constante.
Em um dos nossos vídeos anteriores, falamos sobre sinais de práticas semelhantes à bruxaria em sua vida. Porém, neste vídeo, compartilharei com você 5 sinais importantes de práticas parecidas com a bruxaria em sua igreja e como você pode superá-la e ter vitória sobre sua influência em sua vida. Eu realmente considero você abençoado por assistir a este vídeo. Antes de começarmos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a bruxaria. A Bíblia sempre foi clara sobre sua posição em relação a esse tipo de prática. Deus se opõe fortemente a qualquer forma de bruxaria. Ele não apoia e nunca apoiará bruxas ou suas atividades de forma alguma. Você pode ver isso nas instruções que Deus deu aos israelitas sobre a prática de bruxaria em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 13. Deus disse: "Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus." Na verdade, Êxodo capítulo 22, versículo 18, não deixa espaço para ambiguidades. Agora, munidos deste fundamento bíblico, vamos explorar os sinais que podem indicar a presença de práticas similares à bruxaria na sua igreja local. O primeiro sinal: fofoca e traição. Esta é uma das formas mais sorrateiras dessa prática na igreja. Esta forma sutil de práticas parecidas com a bruxaria muitas vezes se infiltra dentro da igreja, escondendo sua presença como uma raposa astuta durante a noite. Muitas vezes é difícil detectar porque parece algo inofensivo. Quando você visita uma igreja local e percebe fofocas e traições entre os membros, você deve pensar 2 vezes antes de se comprometer totalmente com aquela igreja. O corpo de Cristo é mais do que apenas um grupo social. É uma família espiritual onde as necessidades dos membros são atendidas e seus interesses protegidos. Em uma igreja saudável, o amor de Cristo deve unir os seus membros como uma força transcendendo diferenças de status, educação, idade e etnia. No entanto, quando há fofoca e traição entre os membros, o diabo e sua corja se alegram, semeando divisão dentro do grupo. Surpreendentemente, algumas igrejas hoje enfrentam divisões geradas por fofocas, chegando ao ponto de membros traírem uns aos outros. Veja bem, a fofoca e a traição não têm lugar entre os crentes. Em vez disso, deveríamos demonstrar amor perfeito uns pelos outros. É por isso que Jesus nos disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Jesus enfatizou o mandamento do amor, declarando que o mundo nos reconhecerá como seus discípulos pelo amor que demonstramos uns aos outros. O segundo sinal: liderança dominadora. O que exatamente significa liderança dominadora no contexto da igreja e da manipulação das pessoas? Bem, é qualquer forma de liderança que adora mexer os cordões com o objetivo de manipular e controlar todos os aspectos da sua vida. Este estilo de liderança prospera ao incutir medo em sua mente e elevar a autoridade humana acima do Espírito Santo. Algumas igrejas empregam táticas manipulativas para exercer controle sobre os seus membros. Elas podem até ameaçar você com maldições ou alegar que deixar a igreja te levará para o inferno. Elas podem impedir você de visitar outras igrejas que acreditam na Bíblia. Em casos extremos, elas procuram fazer de você um escravo virtual de seus dogmas, parecendo mais uma seita do que uma verdadeira igreja. O espírito por trás de tal manipulação está longe de ser o Espírito Santo. Nestas igrejas, os líderes ou pastores muitas vezes mostram pouca preocupação em promover o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo.
Eles estão menos interessados em te orientar a ouvir e a ceder à voz do Espírito Santo. Se você se encontrar em uma igreja assim, isso é um claro sinal de práticas semelhantes à bruxaria. Como cristãos, somos chamados a uma vida de liberdade, usando essa liberdade para servir uns aos outros com amor, e não para ceder a desejos egoístas. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, Deus instruiu os sacerdotes a abençoarem o povo e não amaldiçoá-lo. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Qualquer lugar onde as pessoas sejam sujeitas a maldições ou manipuladas para obedecer às leis de uma igreja local acima da palavra e do Espírito de Deus é um sinal flagrante de ações que podem ser comparadas à bruxaria. O terceiro sinal: idolatria e adoração de imagens. Um indicador significativo para detectar a prática da bruxaria em uma igreja é a presença de idolatria e a adoração de imagens ou objetos. Imagine este cenário. Se você se encontrar em uma igreja onde lhe entregam itens para guardar em sua casa ou no seu carro para suposta proteção, talvez seja a hora de questionar a autenticidade espiritual desta igreja. Uma congregação espiritual genuína incentiva você a aprofundar sua compreensão de Deus. Nessas igrejas, eles elevam as coisas acima de Jesus. Meu amigo e minha amiga, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em uma igreja, isso é essencialmente uma idolatria disfarçada. Infelizmente, muitas igrejas em todo o mundo migraram para este território, trocando Jesus por rituais, tradições e uma série de imagens. Algumas até vão um passo além, distribuindo imagens de santos, de pastores, anéis, água benta e diversas bugigangas religiosas, fazendo com que essas coisas substituam a genuína comunhão com Deus. Há casos em que as pessoas são ensinadas a orar em nome de santos e não em nome de Jesus. Estas práticas contradizem totalmente os ensinamentos do cristianismo bíblico. Qualquer coisa que sequestre a nossa conexão com Jesus é de fato um adversário. Isso é precisamente o que esta bruxaria pretende alcançar dentro da igreja, substituindo astutamente a centralidade de Jesus por meros símbolos e objetos. O quarto sinal: falsos profetas. A presença de falsos profetas é outro sinal que confirma a atitude muito parecida com a bruxaria em uma igreja. Mas quem exatamente é o falso profeta? Um falso profeta é alguém que afirma falar em nome de Jesus quando Deus não o enviou ou o aprovou. Ele pode dizer que tem uma mensagem de Deus para você, mas na realidade, Deus não falou nada sobre você. Ele apenas inventou mentiras para te manter sob o seu controle. O que é intrigante sobre esses falsos profetas é que eles muitas vezes são incrivelmente carismáticos e persuasivos, tornando difícil ver através do seu engano sem discernimento espiritual. Mas apesar do seu carisma, é fácil reconhecer um falso profeta seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus enfatizou que você pode conhecê-los pelos seus frutos. Em igrejas como essas, você pode ser solicitado a dar dinheiro para receber oração e jejum. Se um suposto profeta disser para fazer sacrifícios de animais, usar amuletos ou oferecer itens, é melhor fugir o mais rápido possível. Lembre-se, a Bíblia ensina que não há outro nome debaixo do céu pelo qual você possa ser salvo, exceto através do nome de Jesus. Então, só porque uma pessoa fala com eloquência não significa que ela seja de Deus. O verdadeiro teste não está na sua eloquência, mas no espírito por trás das suas palavras. João capítulo 4, versículos de 1 a 3 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante, sinal de práticas semelhantes à bruxaria em sua igreja. O quinto sinal: supressão dos dons espirituais.
É crucial reconhecer os sinais de supressão ou ignorância dos dons espirituais dentro de uma congregação, pois isso pode indicar algo extremamente negativo. Às vezes, alguém em uma igreja pode ter um dom espiritual especial, mas em vez de nutri-lo e usá-lo para o benefício da igreja, os líderes podem começar a se opor a ele. Isso pode ser porque ele sente inveja, temendo que os dons de outras pessoas ofusquem os seus. Infelizmente, esse comportamento é um tipo de ação que pode ser equiparada à bruxaria, pois o diabo não gosta daqueles que demonstram dons espirituais. Considere este cenário. Se alguém possui o dom da cura, o diabo pode manipular os outros para silenciá-los ou até mesmo afastá-los da igreja. Ele pode empregar ensinamentos enraizados na inveja, minimizando o poder de Deus para curar. É como guerra sutil contra a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, é crucial não negligenciar os dons que Deus nos concedeu. Devemos continuar a usá-los para a sua glória, nos alinhando com a sabedoria compartilhada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que enfatiza: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Nossos dons se destinam a contribuir para o maior bem-estar da igreja e a glorificar a Deus, não para serem suprimidos ou minados pela inveja e rivalidade. Agora, se você se encontra em uma igreja influenciada por práticas bastante parecidas com a bruxaria, você pode se perguntar se deve ir para outra igreja ou parar de frequentar igrejas completamente. Mas aqui estão algumas maneiras de lidar com essa situação. Primeiro, se você notar essas atividades em sua igreja, leve isso a Deus em oração para entender a vontade dele para você. Além disso, confie em outros cristãos mais experientes que não estão debaixo dessa influência. Às vezes, Deus pode te levar a outra igreja que crê na Bíblia, enquanto outras vezes ele pode querer que você fique na sua igreja atual e ajude a promover uma renovação espiritual. É por isso que a oração, a busca da orientação de Deus e o uso da sabedoria são cruciais. Por exemplo, se houver sinais claros de idolatria e falsidade, Deus pode te levar a partir rapidamente para o seu próprio bem-estar. Contudo, se as questões forem menos óbvias, como traição e fofoca, Deus pode querer que você fique e seja um agente de mudança positiva ali. Em qualquer decisão, Deus não levará você a se isolar completamente dos outros cristãos e jamais te dirá para não frequentar nenhuma igreja. É importante lembrar que a bruxaria pode se manifestar dentro da igreja e devemos estar atentos a estes sinais em nossa congregação local. Devemos tomar as medidas necessárias para superar a influência dessa prática e ajudar outras pessoas que possam ser afetadas por ela. Caro cristão, a igreja deve ser um lugar de amor e verdade e, para seguir isso, devemos expor e abordar qualquer feitiçaria que possa impedir a verdadeira presença de Deus entre o seu povo durante a adoração. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, existe uma cidade conhecida espiritualmente como Babilônia a Grande, que é descrita como morada de demônios, habitação para todo espírito impuro, gaiola para pássaros impuros e odiosos e guarita para todo animal detestável? Essa cidade influenciou nações ao redor do mundo a se entregarem ao vinho inflamado do seu adultério. Os reis da terra foram atraídos para cometer adultério com ela e os mercadores da terra acumularam riquezas através do poder de seus luxos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, declara claramente: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nesse vídeo, nos aprofundaremos a uma exploração reveladora de Apocalipse 17. Também descobriremos como a prostituta da Babilônia representa um sistema mundial maligno que está controlado pelo Anticristo antes da volta de Jesus à Terra. Recomendo que preste muita atenção a este vídeo, pois ele tem o poder de informar e transformar você por meio das revelações que oferece. Encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Além disso, peço também a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem para nos ajudar a alcançar um público mais amplo. Ao fazer isso, você não está apenas espalhando o Evangelho, mas também tocando mais vidas
e avançando o reino de Deus. Agora, vamos explorar a mensagem de hoje. Como surgiu a Babilônia? De acordo com as interpretações bíblicas, Babilônia é frequentemente considerada a cidade do diabo porque se opõe perpetuamente a Deus e a tudo que está associado a ele. A Bíblia descreve a Babilônia como uma cidade que simboliza a apostasia, se opondo ao plano redentor de Deus para salvar a humanidade. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 10, uma história intrigante é contada sobre uma figura proeminente chamada Nimrod, um habilidoso caçador e guerreiro. Acredita-se que Nimrod seja o pai fundador da Babilônia. O nome Nimrod significa rebelar-se, e as ideologias sobre as quais ele construiu a Babilônia espelhavam a rebelião contra qualquer coisa que representasse Deus, que continua a ser associada à Babilônia ao longo da história. Qualquer cidade que se rebele contra Deus é figurativamente chamada de Babilônia. O Antigo Testamento narra eventos significativos na Babilônia, como a história da Torre de Babel, onde os humanos tentaram construir uma torre para alcançar os céus. No entanto, Deus interveio destruindo a torre e dispersando a humanidade, fazendo com que falassem línguas diferentes, dificultando assim a sua capacidade de compreensão e comunicação entre si. Em termos contemporâneos, a palavra Babilônia é usada para significar qualquer cidade que rejeita abertamente os caminhos e as leis de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 3, afirma enfaticamente que Babilônia, a Grande, caiu e se tornou morada de demônios e espíritos imundos, lugar de toda ave impura e animal detestável. As nações se entregaram aos seus adultérios e os reis e mercadores enriqueceram com seus luxos excessivos. Mesmo nos tempos antigos, a Babilônia era conhecida pela sua fervorosa idolatria, como evidenciado na história de Nabucodonosor e dos 3 rapazes hebreus que se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro do rei e foram, consequentemente, lançados na fornalha de fogo ardente devido à sua fé inabalável em Deus. Na antiga cidade da Babilônia, encontramos um forte contraste entre ela e os caminhos de Deus. Um exemplo vívido vem das páginas do livro de Daniel, onde o rei Belsazar ordenou o uso de vasos sagrados de ouro do Templo de Jerusalém para servir vinho durante suas reuniões extravagantes. Os vasos sagrados, destinados à adoração, foram mal utilizados para um verdadeiro carnaval, afastando todos do caminho de Deus. Traçando paralelos com a nossa era atual, testemunhamos uma tendência semelhante no mundo que nos rodeia. Os ecos de Babilônia ressoam na nossa sociedade hoje, refletindo uma mudança nos princípios de Deus para a idolatria. A moralidade parece estar em declínio, com comportamentos antes considerados detestáveis se tornando agora normalizados. A nudez, o crime e a promiscuidade estão aumentando, aparentemente aceitos como norma em diversas sociedades. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 17 e comparar suas revelações com o cenário global atual. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, descreve uma grande prostituta com vasta influência, levando muitos ao erro. Está escrito: "Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra." Em primeiro lugar, a Bíblia fala dessa figura que simboliza uma força generalizada que influenciará líderes, políticos, celebridades e profissionais em vários domínios, desde religião e política até economia, educação, entretenimento, meios de comunicação e família. O retrato bíblico sugere um adultério espiritual, semelhante aos sistemas religiosos ímpios que observamos hoje. Figuras influentes, incluindo celebridades e políticos, sucumbiram ao fascínio da prostituta metafórica, abandonando a sua bússola moral. Essa rendição aos valores mundanos muitas vezes as leva a abraçarem abertamente crenças opostas sem remorso. Algumas dessas figuras até declaram orgulhosamente lealdade às forças opostas, promovendo os valores e sistemas da Babilônia. No nosso tempo, é crucial permanecer vigilante, reconhecendo a natureza enganosa de tais influências.
Muitas figuras influentes trocaram seu bem-estar espiritual pela busca de ganhos mundanos, abraçando abertamente práticas contrárias aos caminhos de Deus. À medida que os líderes reivindicam publicamente afiliações com forças opostas, se envolvendo em estilos de vidas desalinhados com os princípios de Deus, devemos estar atentos e discernir os tempos. Ao compreender estes paralelos, nos equipamos para enfrentar os desafios da nossa Babilônia moderna, nos mantendo firmes nos ensinamentos da Bíblia. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 17, versículos 4 e 5 diz: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim como o desejo do rei Nabucodonosor de construir um nome para si mesmo, conforme mencionado em Daniel 3, o sistema do mundo moderno também está inclinado para esta prática antiga de idolatrar a reputação pessoal. Hoje, o sucesso é muitas vezes definido de forma restrita por conquistas mundanas e recordes quebrados, em vez de ser visto através das lentes da palavra de Deus. Essa mudança levou a uma competição intensa e a um foco generalizado na autopromoção, espelhando as ambições dos antigos babilônicos. Há um relato fascinante em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Imagine isso. Um grupo de pessoas unidas por um objetivo comum decidiu construir não uma cidade qualquer, mas uma cidade colossal. A sua ambição aumentou ainda mais com a construção de um monumento, uma torre imponente que pretendia tocar os céus. Não se tratava apenas de tijolos e argamassa, simbolizava um desejo profundo de gravar a sua identidade nas páginas da história, alcançando um tipo de glória que ultrapassava os limites da existência mortal. Este ambicioso projeto não foi apenas um empreendimento físico, ele representava uma aspiração profunda de reconhecimento e distinção. A história pinta um quadro vívido da busca inabalável da humanidade por reconhecimento e fama, refletindo um anseio intrínseco por significado. Captura uma essência atemporal, a busca humana por deixar uma marca, por ser lembrado e por se destacar na multidão. Além disso, Apocalipse 17, 4 adverte sobre uma entidade corrupta que exerce influência através da imoralidade e de práticas abomináveis, indicando um esforço deliberado para desviar as pessoas e corroer a sua fé. A prevalência da promiscuidade, da nudez, da perversão sexual e da imoralidade na sociedade contemporânea se alinha com essa advertência, uma vez que esses comportamentos têm como objetivo afastar os indivíduos de Deus e levá-los à destruição espiritual. A normalização de atividades como a mudança de gênero, a nudez pública, as relações extraconjugais e até a bestialidade em algumas regiões contradiz os princípios estabelecidos por Deus, refletindo uma promoção deliberada de valores contrários aos seus ensinamentos. Tudo isso é o abraço ao sistema babilônico. Lembre-se de que as Escrituras equipararam consistentemente a fornicação e o adultério à idolatria e à religião falsa, enfatizando as consequências espirituais de tais comportamentos. Isso é paralelo às referências históricas nos livros dos profetas de Deus Ezequiel, Jeremias e Oséias, onde a infidelidade de Israel a Deus foi comparada à infidelidade conjugal. Portanto, como cristãos verdadeiros da era atual, quero que saibam que estamos num momento crítico entre o precedente histórico e as advertências proféticas. Nos compete defender a fé que nos foi confiada, permanecendo vigilantes contra as influências generalizadas da idolatria e da religião falsa propagadas pelo espírito da Babilônia. Para concluir, meu amigo e minha amiga, imploro que vocês defendam firmemente a fé e permaneçam vigilantes no discernimento desses sinais sutis mais potentes da influência da Babilônia. O fascínio das estratégias dessa cidade é inegavelmente real, enredando muitos através dos seus métodos astutos, levando-os a uma rebelião perigosa contra Deus. É fundamental que você fortaleça seu compromisso de servir a Deus, inabalável em sua determinação e resoluto em sua fé. Adote uma postura inflexível, firmemente enraizada em suas convicções,
E preste atenção à admoestação encontrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. À medida que navegamos nesses tempos precários, não devemos subestimar a gravidade desses avisos. Em vez disso, permaneçamos firmes, equipados com fé e dedicação inabaláveis à verdade, salvaguardando-nos, assim, contra as influências insidiosas do engano e da falsidade. Vamos agora orar, unindo a nossa fé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, expresso minha profunda gratidão pelo Senhor ter desvendado os mistérios da Babilônia para mim hoje. Ao perceber agora seu desejo de que minha devoção inabalável sirva ao Senhor e somente ao Senhor, humildemente busco perdão por todos os casos e vezes em que me desviei para falsos deuses. Imploro teu perdão e purificação para que eu possa ser curado em teu nome. Querido Pai, imploramos a tua graça abundante para nos proteger das armadilhas do engano e da sedução que permeiam os últimos dias. Em meio à intricada teia de estratégias perversas, imploramos a sua proteção divina, embalados em seu abraço amoroso. Livra-nos dos esquemas sinistros do diabo que abundam nesses dias finais e nos fortaleça para permanecermos resolutos na fé até o fim. Nós clamamos e declaramos sinceramente que o Senhor nos dará a graça de defender firmemente o teu nome em meio às tribulações e perseguições que acompanham os últimos dias. Que nós, como peregrinos nesta jornada terrena, sejamos considerados inocentes diante do teu trono justo no final da nossa estadia aqui na terra. Agora, Senhor, proclamamos que as bênçãos desta oração possam abranger todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que oram conosco e aqueles que participarão destas orações mais tarde. Te agradecemos, ó Pai, pela confiança inabalável que temos no teu ouvido, sempre atento às nossas súplicas. Com o coração cheio de ação de graças e agradecimento, apresentamos nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se esse vídeo te abençoou, tire um momento e compartilhe com sua família, amigos ou entes queridos que precisam da mensagem em suas vidas. O tempo e a história estão intimamente ligados. Muitas coisas que aconteceram e acontecerão na história humana têm um significado especial no plano de Deus. A Bíblia é uma grande prova disso. Ela mostra que as coisas que Deus fez ou fará não são aleatórias, mas têm um propósito. A Bíblia é um lindo livro que nos conta tanto história quanto profecia. O tempo, como diz o ditado, tem um jeito de revelar as coisas. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de profecias bíblicas. Repetidamente, vimos essas profecias se tornarem realidade, o que nos dá confiança de que as restantes também acontecerão. Meu amigo e minha amiga, na mensagem de hoje quero compartilhar 5 importantes profecias bíblicas que, como sinais de uma jornada, nos mostram o que está por vir. Oro para que isso fortaleça sua fé e te inspire a crer na palavra duradoura de Deus. Antes de começarmos, quero deixar claro que o objetivo desse vídeo não é assustar você, mas sim aumentar a sua fé e te dar confiança para a vida. Espero que você sinta encorajado ao final desse vídeo, em nome de Jesus. Agora, vamos começar. A primeira profecia é o aparecimento do Anticristo. Quem é exatamente o Anticristo? Será que o Anticristo é uma pessoa específica, como um líder mundial ou uma figura pública? O que há de tão único nele? Bem, vamos explorar algumas respostas à medida que nos aprofundamos na questão. A Bíblia não diz explicitamente de onde virá o Anticristo, contudo, ela confirma que o Anticristo certamente virá um dia, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O Anticristo é um futuro líder global que surgirá no fim dos tempos. Como o nome sugere, ele se oporá a tudo que é relacionado a Deus. A Bíblia não indica se o Anticristo será gay ou presidente de uma nação, como algumas pessoas acreditam. Pode ser que sim, pode ser que não, isso não é importante. A Bíblia nunca nos deu muitos detalhes sobre quem ele seria antes de aparecer como Anticristo. Por isso é mais sensato não presumir ou suspeitar de uma pessoa específica. No entanto, a Bíblia nos diz uma coisa sobre o Anticristo. Ele blasfemará corajosamente contra Deus. Apocalipse 13, versículos 5 ao 8, revela essa característica. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma característica importante do Anticristo será sua extrema blasfêmia. Seu governo será marcado por muito desrespeito a Deus. Isso contradiz a crença de algumas pessoas hoje de que alguns líderes mundiais ou figuras influentes são o Anticristo. Também é diferente de qualquer sentimento negativo que as pessoas geralmente têm e expressam sobre Deus. Por mais anticristão que seja esse comportamento, isso não é nada comparado ao nível de blasfêmia que o próprio Anticristo exibirá contra Deus. De acordo com a Bíblia, está claro que o Anticristo será excepcionalmente blasfemo contra Deus e tudo o que está associado a ele. A chegada e a elevação do Anticristo ao poder e influência em todo o mundo darão início a uma nova era da marca da besta, nos levando assim à segunda profecia, a marca da besta. Encontramos muitas informações sobre o Anticristo e seu falso profeta em Apocalipse capítulo 13. Ao nos aproximarmos no final deste capítulo, nos deparamos com o versículo 18 que diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como você provavelmente já ouviu falar, a marca da besta será necessária para todas as transações financeiras. O Anticristo obrigará todos a receberem essa marca na testa ou na mão direita, sem a qual não poderão realizar nenhuma transação. Imagine não poder comprar comida, pagar contas ou ser pago pelos seus serviços, porque se recusou a aceitar uma marca emitida pelo governo. Serão tempos muito desafiadores, meu amigo e minha amiga. A marca da besta é um evento futuro previsto através dessa profecia. Isso significa que sem dúvida acontecerá, não importa quanto tempo demore. Dê uma olhada ao seu redor. Já estamos testemunhando avanços que poderão abrir caminho para a implementação da marca da besta. Tecnologias como o reconhecimento facial e de impressões digitais e o avanço na maneira como os bancos, comércios e indústrias funcionam poderão desempenhar um papel importante quando a marca da besta for apresentada ao mundo. Veja os avanços significativos nos chips e implantes médicos e na tecnologia de identificação por radiofrequência, que podem ser conectadas à marca da besta. Acreditamos que a tecnologia que vemos hoje pode ser a fase inicial daquilo que pode, eventualmente, ser usado como a marca da besta. Contudo, é crucial enfatizar que essas tecnologias não são a marca da besta em si. A marca da besta só será dada àqueles que adoram o Anticristo. Ela será tomada como uma forma de submissão ao Anticristo e não por qualquer outro motivo. Mas lembre-se, devemos permanecer fiéis à Bíblia. A marca da besta será uma identificação do fim dos tempos exigida pelo Anticristo para comprar ou vender e será dada apenas àqueles que adoram o Anticristo. Considere Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso nos leva à terceira profecia, o arrebatamento. Tenho certeza de que você tem ouvido muito sobre o arrebatamento ultimamente e quero encorajar você a ver isso como um lembrete positivo
de que o dia do Senhor está se aproximando. O arrebatamento é um evento do fim dos tempos, quando Deus levará os verdadeiros cristãos da terra para se prepararem para o seu justo julgamento. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, mas o mais importante é que o arrebatamento definitivamente acontecerá, não importa quando, seja antes, durante ou depois da grande tribulação. Durante o arrebatamento, Deus ressuscitará todos os que creram em Jesus e já morreram, dará a eles corpos glorificados e os tirará da terra, junto com todos os que creem e ainda estão vivos, que também receberão corpos glorificados naquele momento. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um desafio significativo do arrebatamento é o caos que se seguirá quando ele acontecer. Conforme mencionado em Mateus capítulo 24, versículos 40 ao 42, uma pessoa será levada e a outra deixada para trás, quer esteja trabalhando no campo ou no moinho. Só de pensar nos desastres e no caos que ocorrerão apenas no dia do arrebatamento é algo muito perturbador. Por exemplo, um piloto cristão desaparecendo no meio de um voo, ou um médico cristão sendo arrebatado durante uma cirurgia, são cenários difíceis de imaginar. O arrebatamento será uma experiência terrível para os incrédulos, mas um momento de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia é que nenhum cristão genuíno perderá o arrebatamento. Isso é crucial para nós, como cristãos, lembrarmos e nos alegrarmos. Você não concorda? Agora vamos à quarta profecia que está prestes a acontecer: a grande tribulação. Após o arrebatamento, acontecerá a grande tribulação. Esse futuro evento do fim dos tempos é descrito em Apocalipse e envolve a ira de Deus sendo derramada sobre a terra devido à incredulidade e rebelião. Também serve como um retrato de como Deus disciplina e protege seu povo, até que ele cumpra sua promessa a eles, estabelecendo um reino terreno. A severidade desse período será tão grande que somos avisados em Mateus capítulo 24, versículos 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Segundo a Bíblia, a grande tribulação refere-se aos 3 anos e meio finais do período da tribulação. Esse período é distinto porque marca a revelação e o domínio da besta e do anticristo. Além disso, é crucial compreender que a tribulação e a grande tribulação não são a mesma coisa. O que quero dizer? Permita-me esclarecer suas diferenças. A tribulação em si abrange um período inteiro de 7 anos, enquanto a grande tribulação se refere especificamente à segunda metade desses 7 anos. Durante esse período, todos passarão por dificuldades globais, perseguições, desastres, fome, guerra, dor e sofrimento, impactando toda a criação. E de acordo com as Escrituras, esses eventos precederão o julgamento que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Agora, vamos passar para a profecia final que compartilharei neste vídeo: a volta de Jesus. Meu amigo e minha amiga, a segunda vinda de Jesus é um outro evento futuro mencionado na Bíblia. É crucial notar que a segunda vinda é diferente do arrebatamento. Como? No arrebatamento, os que creem encontrarão a Deus no céu, enquanto na segunda vinda, Jesus retornará à terra com os cristãos para reinar com eles por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, coloca dessa forma: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue,
e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que encontraríamos Jesus nos ares quando fôssemos arrebatados. Lembre-se de que quando Jesus veio à terra antes, ele nasceu como uma criança humilde. Sua segunda vinda, porém, será muito diferente, pois ele retornará como rei para reinar com domínio e poder. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Que dia aguardar ansiosamente? Concluindo, essas profecias do fim dos tempos nos lembram que há mais por vir. É como ler o próximo capítulo de um livro emocionante. Precisamos observar o mundo ao nosso redor e compará-lo com os ensinamentos da Bíblia para compreender o que está por vir. Em vez de deixar que essas profecias te assustem, deixe-as inflamar o seu espírito e fortalecer a sua fé na palavra de Deus. À medida que nos aproximamos do fim dessa era, fiquemos alertas e prestemos atenção às advertências dadas pelo Senhor Jesus sobre o fim dos tempos. Muitas coisas acontecerão, mas devemos permanecer firmes na nossa fé, inabaláveis nas nossas crenças e enraizados na nossa confiança naquilo que Jesus realizou na cruz. É assim que podemos superar o caos dos últimos dias e não sermos influenciados pelos enganos que o acompanham. Tal como no tempo de Noé, as pessoas ficam presas em suas rotinas diárias e nós também devemos estar vigilantes para evitar sermos enganados nesses últimos dias. Não é que estar ocupado seja errado, mas as distrações que acompanham a ocupação excessiva podem levar ao engano. Ao testemunharmos o desenrolar desses acontecimentos conforme predito na Bíblia, devemos reconhecer que o fim desta era está próximo. Vamos manter nossos olhos focados em Deus e permanecer firmes em sua verdade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os sonhos, essas viagens noturnas da alma, não são apenas os restos do nosso dia, mas podem ser faróis divinos nos guiando em direção à nossa verdadeira vocação. Para aqueles que estão ouvindo atentamente, esses sonhos podem ser uma indicação clara de que Deus está nos alcançando, nos chamando para um propósito mais elevado. Vamos desdobrar a tapeçaria desses sonhos, cada um deles um fio do desígnio divino para as nossas vidas. Veja José do livro de Gênesis. Esse homem não era apenas um sonhador, ele era o cara certo para decifrar sonhos. Lembra do sonho de José? Aquele em que sua família se curva diante dele? Esse sonho não foi apenas um pensamento aleatório, foi uma prévia de seu futuro. E adivinha, isso se tornou realidade quando sua família foi abalada, precisando de ajuda durante um momento de fome. Temos Daniel no Antigo Testamento. Ele está principalmente interpretando sonhos. Claro, mas logo ele mesmo tem um sonho que mostra 4 bestas. Cada besta, dizem os teólogos, representa um reino, como um alerta divino sobre o que está por vir na história. Também não podemos ignorar José do Novo Testamento. Ele não é qualquer José. Ele é o pai terreno de Jesus. Ele teve um sonho crucial onde um anjo lhe disse para ir ao Egito para salvar Jesus. Esse sonho foi um salva-vidas literalmente. Falando em Jesus, lembra quando ele foi julgado? A esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho, percebendo assim que Jesus era inocente. Esse sonho foi um alerta sobre quem Jesus realmente era. Agora, vamos cair na real. A Bíblia tem essas partes onde nos diz para ter cuidados com os sonhos, como em Eclesiastes, que diz para não nos perdermos neles. E Jeremias? Ele nos alerta sobre aceitar todos os sonhos que ouvimos, especialmente daqueles chamados de profecias. Mas por que estou dizendo tudo isso? Porque os sonhos na Bíblia não são apenas histórias antigas, são lições e avisos, às vezes até sobre o futuro.
Mas aqui está a chave. Sempre compare os sonhos com o que é real, a Bíblia, porque no final é aí que reside a verdade. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um sonho ou tiver um que pareça real demais, lembre-se dessas histórias. Elas não são apenas contos, são sinais que apontam para algo maior, algo verdadeiro. Imagine o seguinte: você está envolvido na tranquilidade de um sonho e ali em suas mãos aparece uma Bíblia ou um pergaminho, radiante e imbuído de um propósito. Este não é apenas um sonho qualquer. Este é um sussurro celestial, um apelo divino. Quando você sonha em receber esses textos sagrados, é como se o próprio Deus estivesse lhe confiando sua palavra. Pense nisso como um compromisso divino, um chamado para ser um arauto da esperança e da verdade. Você está sendo preparado para uma missão, talvez uma missão que nunca imaginou. Mas e se o seu sonho tomar uma forma diferente? Imagine-se diante de uma congregação, com palavras de fé fluindo de você sem esforço. Ou talvez você seja visitado por seres de pura luz, anjos em seu esplendor celestial. Estas não são meras invenções da imaginação. São sinais potentes e profundos de que Deus está esculpindo você em um mensageiro de seu amor e salvação. Esses sonhos são o seu cartão de visitas pessoal vindo dos céus, um lembrete de que você foi escolhido para ser um vaso de verdade divina. Tenha em mente que à medida que viajamos por essas paisagens oníricas, elas são mais do que apenas escapadas mentais noturnas. São mensagens envoltas no etéreo, esperando que desvendemos o seu significado. Ao acordar desses sonhos, leve consigo não apenas a memória, mas a convicção de que você faz parte de um plano maior, de uma narrativa celestial onde você desempenha um papel fundamental. Nos momentos de silêncio após esses sonhos, pondere sobre o seu significado. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me dizendo? Como posso servir ao seu propósito? Deixe que esses sonhos sejam a bússola que te guia em sua jornada espiritual, conduzindo você ao caminho que Deus traçou. E ao percorrer esse caminho, inspirado em seus sonhos, saiba que você não está apenas sonhando com os olhos fechados, mas também visualizando com o coração bem aberto ao chamado divino. Ao abraçar esses sonhos, lembre-se de que eles não são apenas meras visões noturnas. São suas conversas pessoais com o divino, um diálogo sagrado que orienta, instrui e inspira. Abrace-os, pois ao fazer isso você abraça seu chamado, seu propósito divino nesta tapeçaria da vida. É sobre aqueles momentos em que você está orando profundamente ou perdido em um sonho e algo extraordinário acontece. Você é ungido por um líder espiritual, talvez um pastor ou um homem de Deus. Agora, estou aqui para lhe dizer que isso não é apenas um sonho aleatório. Essa é uma mensagem poderosa, um sinal de que você está preparado para algo grande e significativo. Pense nisso. É como se o universo, ou Deus, estivesse preparando você para deixar uma marca no mundo, para fazer algo espetacular em seu nome. É como se as Escrituras ganhassem vida, ecoando a promessa de que seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Preste muita atenção em quem está te guiando nesses sonhos. Se você conhece um líder espiritual da vida real, considere a possibilidade de que Deus o esteja usando como um veículo para transmitir uma mensagem especial ou um chamado para você. Há um versículo no Salmo 1, versículo 33, que fala sobre confiar no plano de Deus. É exatamente disso que se trata esses sonhos. Eles são um aviso de que você está sendo preparado para a grandeza. E se você continua se vendo sendo guiado por uma figura espiritual em seus sonhos, preste atenção. Provavelmente é um sinal de que você está sendo treinado para um propósito, talvez um ministério ou algo igualmente impactante. Você já sonhou em ser ensinado por um líder espiritual específico e que você conhece na vida real? Aqui está um pensamento. Talvez seja um toque de que essa pessoa tem uma lição para você, algo que você precisa ouvir. E se seus sonhos estão repletos de curas, pregações ou até mesmo eventos milagrosos, como expulsar demônios, isso não é apenas a sua mente pregando peças. Pode ser um sinal claro do seu chamado,
uma dica do poder divino com o qual você foi abençoado. Mas e se seus sonhos mostrarem que você está tentando expulsar o mal e não estiver funcionando? Não desanime. Isso pode significar que você está destinado a grandes coisas, mas ainda precisa desenvolver seus músculos espirituais. Lembre-se, até a Bíblia diz que a oração e o jejum podem ser a sua academia espiritual. Então, da próxima vez que você se encontrar nesses sonhos poderosos, pare um momento, reflita sobre eles. Eles podem ser apenas o seu roteiro para coisas incríveis, fazendo uma diferença real. É tudo uma questão de sintonizar e ouvir o que esses sonhos estão tentando lhe dizer. Você está dormindo e em seu sonho está adornado com uma coroa majestosa, símbolo não de vaidade terrena, mas de um chamado celestial. Este não é apenas um sonho qualquer, é um sussurro do divino, um convite para um propósito mais elevado. Imagine-se coroado, não por mera exibição, mas como um arauto de liderança, um chamado para guiar e elevar outros. As Escrituras nos iluminam especialmente em Provérbios capítulo 8, versículos 15 e 16, revelando que a liderança não é apenas um conceito mundano, mas uma ordenança divina. Através de sonhos com coroas e tronos, Deus pode estar sinalizando que você, sim, você, está ungido para um papel significativo, assim como os nobres e juízes de antigamente. Este não é um caminho para os tímidos, requer um coração ardente de paixão pela obra de Deus e um compromisso inabalável de pastorear seu rebanho. Mas vamos nos aprofundar. Já sonhou em estar em uma grande sala do trono, talvez uma que espelhe as cortes celestiais? Esta visão pode ser um momento transformador, sinalizando que Deus escolheu você para uma missão especial. Lembre-se da revelação do apóstolo João no livro do Apocalipse. Assim como João foi escolhido para testemunhar as glórias do céu, o seu sonho pode ser um sinal de que você foi chamado para servir em capacidade única e ordenada por Deus. Esse chamado é tão diverso quanto único. Para alguns, pode significar dedicar a sua vida à oração e à intercessão, ocupando espaço deixado por aqueles que não podem fazer isso. Para outros, poderia manifestar-se numa busca incansável pela justiça social, fazendo o eco do coração de Jesus pelos marginalizados. Ou talvez seja um chamado para orientar e discipular a próxima geração, plantando sementes de fé que crescerão e se transformarão em poderosos carvalhos de justiça. Se tal sonho agraciou seu sono, isso é um chamado para buscar diligentemente a orientação divina. Ajoelhe-se, ore e ouça. O sussurro de Deus pode vir como uma brisa suave ou um vento forte, mas sempre nos direciona para sua vontade. Depois de discernir este mandato celestial, abrace-o de todo o coração. A jornada não será isenta de provações, mas lembre-se, a coroa não é apenas um símbolo de autoridade, mas também de perseverança e triunfo. Ao abraçar este chamado, a sua vida se torna um farol de esperança e um testemunho da fidelidade infinita de Deus. A sua coroa te aguarda, não apenas nos seus sonhos, mas na realidade de uma vida vivida em alinhamento com o plano extraordinário de Deus para você. Então, querido ouvinte, ao encerrarmos este segmento, reflita sobre seus sonhos. Eles podem ser apenas um roteiro para uma vida de profundo impacto e significado eterno. Use a sua coroa com humildade, lidere com amor e sirva com zelo, pois, ao fazer isso, você não está apenas realizando um sonho, você está entrando em seu destino dado por Deus. Lembre-se, você foi chamado por um momento como este. Continue sonhando, continue acreditando e, acima de tudo, continue buscando o coração de Deus. Você está sonhando e, de repente, uma cruz majestosa aparece diante de você. Este não é apenas um símbolo de sonho qualquer. É um sinal divino. A cruz, o emblema do sacrifício final e do amor ilimitado de Jesus, acena para você. Talvez você esteja sendo chamado para ser um evangelista, um mensageiro de esperança e salvação. Imagine-se como os apóstolos, espalhando a mensagem de amor e redenção. Este sonho não é apenas uma imagem fugaz, é um convite divino para compartilhar a maior história já contada. Agora vamos subir um pouco mais alto. Você já sonhou em subir uma escada que chegava aos céus?
Este sonho é uma metáfora para a sua ascensão espiritual. É Deus tocando você para buscar uma conexão mais profunda com Ele, para se elevar acima do mundo. Lembre-se das palavras em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Não se trata apenas de uma escalada física. É uma jornada interior onde o jejum e a imersão nas Escrituras levam você às novas alturas espirituais. À medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, cumprindo a promessa de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Mas há mais. Já sonhou em pescar? Na Bíblia, Jesus se referiu aos seus discípulos como pescadores de homens e usou peixes em parábolas para simbolizar as diversas almas que entram no reino de Deus. Um sonho sobre pescar pode ser uma dica sutil de que você foi escolhido para espalhar a sua palavra, para ser um farol de esperança em um mundo que muitas vezes se sente perdido no mar. Não se trata apenas de pescar, trata-se de receber a missão de trazer outros para o rebanho do amor de Deus. E então, há a voz. Você já ouviu uma voz em seu sonho? Uma voz que parecia tão real, tão profunda, que você acordou pensando no seu significado? Este poderia ser um momento de chamado divino. Mas aqui está a chave. A mensagem deve estar alinhada com a palavra de Deus. Se contradiz as Escrituras, não vem dele. O discernimento é crucial aqui. Concluindo, esses sonhos não são meras invenções de sua imaginação. Eles poderiam ser o seu chamado pessoal de Deus. São convites para um propósito maior, um chamado mais elevado. Quer seja a cruz, a escada, o peixe ou a voz, cada sonho é um sussurro divino em potencial, guiando você em seu caminho espiritual. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 nos lembra: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta. Se essas palavras tocaram seu coração, considere compartilhar esta mensagem com outras pessoas. E não se esqueça, cada sonho pode ser um passo mais perto de compreender o plano de Deus para você.